começar aqui então, e qualquer coisa depois, se entrar mais gente, se tiver uma dúvida, me pergunta. Só pra falar rapidinho então, antes, né? Tá quase acabando a matéria já. Passar só essa parte sobre identificações de cônicas, né? Identificação de cônicas. Aí depois vai ficar faltando só a identificação de quádricas agora pra próxima semana, né? Então, identificação de cônicas, né? Se a gente tiver, a gente tem que a equação geral de uma cônica ela é desse formato, né? Ax ao quadrado mais bxy mais cy ao quadrado mais dx mais e opa, mais ey mais f igual a zero. Que isso daqui é como se fosse uma função em duas variáveis, né? Em x, y. É uma equação de segundo grau em duas variáveis. Então, a gente quer fazer, só que a gente conhece as equações das cônicas na forma canônica, mas sem o termo misto, né, sem o termo xy e sem esses termos x e y aqui. Só com os termos ao quadrado, né? Tipo, a elipse, ela x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ela só tem os termos quadráticos, né? E o termo independente aqui também. Então, a gente quer ver como que a gente consegue, como que a gente consegue transformar uma equação geral assim na forma canônica, né? A primeira coisa, a gente pode ver que a gente pode escrever essa equação aqui na forma matricial dela, né? Na forma matricial, opa, forma matricial. Ela seria x transposta vezes a vezes x mais k vezes x mais o f igual a zero. E aqui a gente vai ter que esse a, essa matriz a, ela é o a aqui, né? A, esse b aqui, só dividido por 2, aqui nos dois lados, e esse c aqui embaixo. Aí aqui a matriz K, ela vai ser o termo D e o E aqui. E a matriz X, ela é as variáveis, né? X, Y. Então a gente vai usar essa forma matricial para conseguir reduzir ela para a forma canônica, né? Uh, eu vou escrever aqui como a gente está falando de identificação de cônicas, eu vou escrever como que a gente pode identificar as cônicas de acordo com algumas incógnitas. Então, se a gente tiver, a gente vai ter que esse A' vezes C', eu já vou explicar mais pra frente o que é o A' vezes C', mas ele é igual a isso daqui. Que eu já explico daqui a pouco eu já explico o que é o A' e o que é o C'. E a gente tem que mas ele também pode ser identificado como isso aqui, né? Que a gente já sabe o que é esse AC e B ao quadrado ali daqui de cima, né? Mas ele tem outra correspondência também. Mas se a gente tiver esse A', C' maior do que zero, a gente vai ter que a equação nossa vai ser uma elipse, um ponto ou o conjunto vazio, né? Então, se o A' multiplicado pelo C' for maior do que zero, a equação aqui, que a gente tiver a equação geral, ela vai ser de uma elipse, de um ponto ou do conjunto vazio. Aí já se o A' vezes o C' for menor do que zero, ele vai ser uma hipérbole, a equação vai ser de uma hipérbole, ou de um par de retas concorrentes. Par de retas opa, concorrentes. E aqui por último, se o A' vezes C' for igual a zero, vai ser uma parábola. Não, calma. É uma reta ou
par de retas paralelas. Retas paralelas. E agora, então, se a gente estiver sabendo o que é o A', e o que é o C', a gente pode ver se fazer a multiplicação e ver se for maior do que zero, a gente vai ter um desses três casos, foi menor do que zero, um desses dois casos, foi igual a zero, um desses três casos. Então a gente já consegue, só com A' e C' reduzir quais são os possíveis objetos que a gente pode ter com aquela equação. Então agora, esse A' e C', o que eles vão ser? A gente vai ter que o A' e o C', eles são as raízes de um polinômio, que eu vou chamar aqui de P de lambda, onde esse polinômio ele vai ser dado pelo determinante de A menos lambda vezes a identidade 2 por 2, né? Então a gente tem a matriz A aqui, a gente faz ela menos lambda vezes a identidade. Então a gente vai ter que isso aqui, essa matriz aqui, A menos lambda identidade, é igual a matriz A que é A, B sobre 2, B sobre 2, C, né? B sobre 2, B sobre 2 e C, menos lambda vezes a matriz de identidade, né? Então aqui vai ficar A menos lambda vezes 1, a gente multiplica aqui, né? Aqui vai ficar lambda, aqui vai ficar lambda também, o resto vai zerar. Então a gente vai ter por fim que vai ser A, aí menos lambda vezes 1 vai ser A menos lambda, B ao quadrado menos lambda vezes 0 é 0, né? Então vai ficar só o B ao quadrado, B sobre 2. Aqui também é B sobre 2, e aqui embaixo vai ser C menos lambda também. Então essa matriz aqui é essa daqui, né? Então a gente vai, esse polinômio ele vai ser o determinante dessa matriz aqui. Então se a gente tem aqui a equação, a gente cria essa matriz, né? E aí a gente acha o determinante, faz o determinante dela e acha as raízes para achar esse A' e esse C'. Aí agora, se a gente quiser, que o objetivo nosso é transformar essa matriz, essa equação aqui, em uma equação da forma A' x ao quadrado mais C' y ao quadrado mais um f' igual a zero, né? Que essa aqui é a forma canônica. Então agora, a primeira coisa a gente quer eliminar esse termo xy aqui, esse termo misto, né? A gente quer eliminar o termo b. Para isso, a gente tem que fazer uma rotação desse objeto nosso, dessa cônica, para que depois dessa rotação esse termo aqui seja eliminado. Para a gente descobrir esse, qual que é esse ângulo que a gente tem que rotacionar, para descobrir o ângulo de rotação θ que elimina xy. A gente vai ter que fazer um sistema linear aqui com essas duas equações aqui. Vai ser A menos, no lugar, aqui a gente tinha que era A menos lambda identidade 2, né? Agora a gente vai colocar A menos, no lugar do lambda a gente achou o A' C', né? Que foram as raízes. Então no lugar do lambda vai ficar A' em cima, né? E aqui embaixo vai ser o C'. E a gente multiplica por um vetor U1 e aqui esse U2. E isso vai ser igual a matriz nula, né? Onde esses vetores aqui, o 1 e o 2, ele é cosseno de θ, seno de θ. E o 2, ele é menos seno de θ e cosseno de θ. Que isso aqui, se a gente ver, é aquela matriz de rotação que a gente tinha, né? A gente tinha que a matriz de rotação, ela era cosseno θ, seno θ, menos seno θ,
cosseno θ. Então ela pode ser escrita também colocando o 1 aqui e o 2 aqui, né? E essa primeira coluna é 1 e a segunda coluna é o 2. Esses vetores aqui. E aí só para dar nome aqui, né, que eu esqueci, esse A' e esse L' aqui, quem for fazer álgebra linear depois, vai ver bastante isso. Que eles são chamados de autovalores. E esses daqui vão ser os autovetores relacionados àqueles autovalores, né? Então, a gente tem que fazer, depois que a gente fizer esse sistema aqui, a gente vai conseguir encontrar qual é o valor do cosseno de θ e do seno de θ, né? A partir disso, a gente aplica a função trigonométrica inversa e a gente acha o valor de θ. E aí a gente consegue montar essa matriz de rotação e a partir dela a gente faz a rotação da matriz K, né? Depois, que é essa matriz aqui de cima, que é do termo D e E. Porque a gente rotacionou só essa parte aqui, né? Então a gente depois rotaciona também o termo, essa matriz aqui D e E, por último, né? Para ficar todo a cônica rotacionada. Deixa eu ver. Eu acho que de teoria é basicamente isso. Aí eu vou fazer um exercício agora, que é ele dá essa equação aqui, x ao quadrado menos 4xy mais 8y ao quadrado mais raiz de 20 sobre... Não, é 20 sobre raiz de 5 x menos 80 sobre raiz de 5y mais 4 igual a zero. Então ele dá essa equação aqui pra gente e ele quer que transforma na forma canônica, né? E veja qual cônica que é. Mas antes de eu começar aqui o exercício, eu vou aplicar esse algoritmo todo aqui que eu mostrei, né? Mas alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa aqui dessa parte? Quando estiver resolvendo a lista, eu posso falar que, tipo, usando esse algoritmo, ou preciso explicar cada ponto dele, porque jogar as informações só. Mas em qual parte você diz? Tipo, É, fazer essa argumentação toda que você fez, por exemplo, falar que a linha e C' são raízes daquele polinômio. Eu posso falar simplesmente que é, ou teria que provar também? não, é que na hora que você fizer aqui o determinante, ele vai te dar um polinômio. Na hora que você fizer esse determinante aqui. E aí você tem que resolver esse polinômio para encontrar as raízes. E aí, eu acho que você pode usar assim como já dado, né? Que aí você vai usar esses resultados que você encontrou, as raízes, para aplicar na matriz, né? O professor chegou a passar sobre esse algoritmo aqui ou não falou? Não, é que eu estudo só pelo livro. Ah, tá, entendi. Aí eu não sei, tipo, se eu posso só dar as informações ou não, entendeu? Então, é que é mais, tipo, depende muito do professor, né? Tipo, se o professor já passou essa parte da teoria ou não, mas eu acho que, imagino que possa, sim. Essa parte aqui pode usar assim como fala que a linha e C' são as raízes, que é a definição mesmo, né? Entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá, vou começar a resolver aqui então o exercício. A primeira coisa, né, eu vou transformar aqui essa matriz aqui na forma matricial dela, né? A gente teria aqui que seria que nem a gente colocou ali em cima, né? E x transposta vezes a vezes x. O x eu vou deixar x mesmo, né? Porque ele é a matriz xy. Mas aqui a matriz A, ela é 5 menos 2 e 8 vezes x. Depois aqui mais k vezes x. Então, o x que eu vou deixar x mesmo, né? Que é a matriz das incógnitas. E a matriz k, ela é que acompanha o x e o y, né? Então aqui vai ser 20 sobre raiz de 5 e menos 80 sobre raiz de 5. Mais
4 igual a zero, que é o F que está sozinho ali, o termo independente. Então daqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é encontrar o A' e o C', né? Que eles vão ser as raízes desse polinômio aqui que eu falei. Então, o polinômio aqui, lambda, que ele é o determinante de A menos... Opa, lambda é identidade, né? Então ele é determinante de... Se eu fizer aqui o A menos lambda identidade, né? Igual estava aqui em cima, é só eu substituir ali na matriz A menos lambda no A e no C, né? Então vai ficar 5 menos lambda, aqui é menos 2 mesmo, aqui é menos 2, e aqui é 8 menos lambda, determinante. Se a gente resolve aqui, né, isso que eu não vou resolver, mas eu já tenho aqui resolvido, né, mas é só multiplicar aqui, depois subtrair aqui, né, diagonal principal menos secundária, a gente vai chegar aqui em lambda ao quadrado menos 13 lambda mais 36, né. E a gente quer agora achar as raízes daquele polinômio, né. Então a gente faz polinômio, opa, igual a zero. Isso aqui, se a gente resolver lá, por Bhaskara ou por algum outro método que vocês saibam, ele vai dar que o lambda, que as raízes, né, é 4 ou 9, né? São as duas raízes, 4 e 9. Aí aqui agora, então a gente achou o A' e o C', né? Agora a gente tem que descobrir qual é o valor do θ, né? Para a gente eliminar esse termo xy. Para isso a gente vai usar esse sistema aqui, né? Então, o primeiro aqui, se a gente usar o 4, que é o A', né? Então a gente vai ter aqui A menos 4 vezes identidade. Aqui eu vou colocar uma matriz X, né? Depois eu volto aqui para essa matriz U aqui, que são do cosseno e seno, mas para ficar mais simples, costuma-se usar variáveis genéricas aqui, né? E aí eu igualo isso a zero, é a matriz zero, na verdade, né? E aqui a gente vai ter aqui essa matriz primeira aqui, é só pegar essa daqui de cima, né? Mas substituir lambda por 4 agora. Então vai ficar 5 menos 4, aqui vai dar 1, menos 2. Aqui tem um menos, né? 8 menos 4 vai dar 4. Vezes xy igual a 0, 0. Essa parte toda aqui assim, nessa parte da geometria analítica, ele passa bem algoritmo assim mesmo, para meio que decorar e aplicar, mas depois em álgebra linear você entende certinho, ele explica certinho por que você tem que fazer essa multiplicação aqui de matriz, da onde que vem esses autovalores e tal. Mas aí é para outra matéria, né? Então aqui é mais só saber como aplicar mesmo. Então isso aqui a gente pode transformar isso num sistema linear, né? Que vai ficar x menos 2y igual a zero. E aqui menos 2x mais 4y igual a zero. A gente tem que uma que é múltiplo da outra, né? Então daqui a gente tira que se a gente passa o 2y para cá, né? Que x é igual a 2y. Então disso a gente consegue achar que a gente quer achar uma coisa que a gente pode escrever. Se a gente tem um vetor dado AB, a gente pode escrever ele também como em forma de matriz, né? Assim, AB. Então, esses vetores o 1 e o 2 aqui, que está em forma de matriz, eles podem ser escritos dessa forma também, né? Eu vou chamar esse de vetor V. Que ele vai ter x, que vai ser 2y, né? Então vai ficar 2y e y, que é igual a y vezes 2,1. Por causa que a gente tem essa restrição aqui para esse autovetor. Esse aqui é o primeiro autovetor que a gente está achando, né? E aí, uma coisa que eu esqueci de falar antes é que esses vetores aqui, o 1 e o 2, eles têm que ser ortogonais, né? Igual o eixo x e o eixo y, eles são ortogonais, eles têm um ângulo de 90 graus entre eles. Então, toda vez que a gente faz uma rotação, esse aqui é o eixo x e eixo y, né? Que eles têm ângulo de 90.
Se a gente quiser rotacionar esse eixo, ele vai continuar aqui, tá? O 1 e aqui o 2, mas ele vai continuar sendo aqui ortogonal, né? Então, para isso, a gente tem que normalizar o vetor, né? Que é dividir ele pela norma dele. Então, a gente vai ter que vou chamar de W esse vetor, vai ser o V normalizado, que ele é V dividido pela norma de V. Isso aqui é, não é, normalizando. Que normalizando significa que a norma do vetor é igual a 1, né? Normalizar um vetor significa que a gente vai ter a norma dele igual a 1. Então, se a gente pega o vetor e divide pela norma dele, e esse vetor resultante ele tem norma igual a 1. E aí, isso daqui, né, o vetor V, ele é 2, 1, que é esse vetor aqui. E a norma de V, a gente sabe que a norma é a raiz do primeiro termo ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado, né? Então, vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Que aqui é a raiz de 5. Então, vai ficar dividido por raiz de 5, né? Então, o vetor W no final, ele é 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. Quando a gente faz divisão aqui, né? Hum. E aí a gente tem que. A gente achou aqui a gente achou essa matriz aqui, né? Esse vetor x aqui. E ele vale isso daqui. Não podia ter colocado aqui de x, né? Mas o x aqui é igual ao v, né? Então a gente tem que aquele x lá que era 2 raiz de 5, 1 raiz de 5, ele vai ser igual ao vetor u1. Que primeiro eu tô fazendo aqui com a linha, né? Tô usando a linha. Então ele é igual a 1, que é cosseno θ seno θ. Então isso aqui é igual a cosseno de θ, seno de θ. Então, a gente já tem aqui as informações que cosseno θ é igual a 2 raiz de 5 e seno θ é igual a 1 raiz de 5, né? Mas agora se a gente quiser fazer para o outro vetor, aí seria a mesma coisa, né? A menos agora é 9 vezes identidade igual a zero. Que aí daqui a gente vai ter que... Qual que é a matriz mesmo? 5 menos lambda, 5 menos 9. Aí daqui menos 4, né? Menos 2, aqui é menos 2. E o último aqui, 8 menos 9 menos 1. Vezes xy aqui de novo, igual a 0, 0. Transformando aqui em sistemas, né? Então, a gente vai ter menos 4x menos 2y, menos 2x menos y, igual a 0, igual a 0. Uma é múltiplo da outra também, né? Você multiplica por 2, aqui é de baixo e dá de cima. Então daqui, aqui a gente isolou o... Cadê? Aqui x, a gente isolou o x, né? Então se a gente isola aqui o x de novo, a gente vai ter que x é igual a menos y sobre 2. Se a gente passa... Eu vou fazer aqui o passo a passo. Então a gente vai ter que menos 4x é igual a 2y. Então x é igual a menos 2y dividido por 4, que é igual a menos y sobre 2. É que eu isolei o x, né? Então agora de novo aqui aquele vetor, que eu chamo de v, né? Ele tem que ele vale menos y sobre 2 e y, né? Igual a y vezes menos meio e 1. Agora para achar o vetor w, que é v dividido pela norma de v, menos meio vírgula 1 dividido por... Aqui a norma do v vai ser menos meio ao quadrado mais 1 ao quadrado. E aqui vai dar também... Vai ficar raiz de
1/4 mais 1 vai ser raiz de 5/4, né? Tudo dentro da raiz aqui. Que aí se a gente tirar, vai ficar a raiz de 5/2. Então aqui, como é uma divisão, né, eu já vou fazer aqui invertido, vai ficar 2 raiz de 5 vezes menos meio, vírgula 1. Isso aqui é o vetor W, né? Vetor normalizado. Que aí que a gente pode passar para dentro, né, mas por enquanto não precisa. Então aqui a gente tem agora que esse x, que ele vai ser o U2 dessa vez, né? Porque eu usei o C', que é o 9, em vez do A'. E aí ele vai ser, aqui cortando esses dois aqui, né? Vai ficar menos 1 raiz de 5. E aí 2 raiz de 5 é igual ao U2. A gente vê aqui o U2 menos seno θ, cosseno θ. Cosseno θ. Então a gente achou aqui, né? Aqui a gente tinha achado que cosseno θ era 2 raiz de 5, cosseno θ aqui 2 raiz de 5, tá certo? Aqui menos seno θ é menos 1 sobre raiz de 5, aqui seno θ é 1 sobre raiz de 5, então tá certo, né? Então se a gente quiser achar o θ, ele vai ser igual ao arco cosseno de θ, que é igual ao arco seno de θ também, né? A gente pode usar qualquer um aqui. Então a gente faria, por exemplo, usando arco cosseno de 2 sobre raiz de 5. Isso daqui não é muito da matéria, de como calcular o cosseno, né? Então acho que pode aplicar na calculadora científica mesmo, que já te dá o resultado disso. Mas também não é necessário saber quanto que vale esse grau aqui, né? Mas vale aproximadamente isso aqui. Mas o importante mais é que você conseguir achar essa matriz aqui mesmo, né? Que agora a gente tem que a matriz de rotação, nem eu falei lá, era o 1 e o 2, né? Então o 1 aqui a gente achou que é 2 raiz de 5 com 1 raiz de 5. 2 raiz de 5, 1 raiz de 5. E o 2 aqui é menos 1 raiz de 5, 2 raiz de 5. Né? Então essa aqui é a matriz de rotação que faz esse termo misto xy. Opa, por que eu subi tanto? Você tá, onde está o exercício? Aqui. A gente elimina com esse termo misto aqui. A gente tem que rotacionar por um ângulo de 26,57 graus aproximadamente. Né? É rotacionar por essa matriz aqui. Eu vi que alguém tinha aberto o microfone. Quer falar alguma coisa? Então, Bruno, por exemplo, se em um outro exemplo, no caso, o cosseno poderia ficar menos, por exemplo, tipo, eu estava fazendo da lista, deu uma parecida com essa sua última matriz aí, só que tinham três valores negativos. Pode ser também? Seria Ah, outra questão. o cosseno ser esses dois aqui negativo? E o 1 sobre raiz de 5 negativo de baixo e o de cima positivo. Não, pode ser, mas aí seria É outra outro, rotação, né? Seria é outro outro ângulo de exemplo, rotação. é outra equação. Não, pode ser sim, né? Só que aí, tipo, não seria esse ângulo aqui, né? Seria Seria outro ângulo de rotação. mas é válido, né? Sim, sim. Entendi. Eu pensei que, tipo, tinha que estar os sinais na ordem da matriz de rotação padrão, sabe? Ah, não. Isso não, é. O seno aqui, ele é negativo aqui, mas, tipo, deixa eu pensar. Se fosse aqui positivo, aqui negativo, então o seno seria desse ângulo, né? De menos 1 sobre raiz de 5. E aí o menos seno, que aí seria se inverter aqui o sinal, seria de 1 sobre raiz de 5, né? Então, tipo, só teria que ir invertendo, mas não precisa ser aqui positivo e aqui negativo. Só tem que ser um oposto do outro. Do seno, sempre entendi. É, Precisa sempre ser um positivo ou um negativo. sim, porque senão aí, se der os dois do mesmo, aí tá errado, né? Porque um é positivo, outro é negativo. Mas não importa se o positivo tá em cima ou embaixo.
Tá certo. O cosseno pode ser os dois iguais, né? Não, o cosseno tem que ser os dois É, iguais, né? tem que ser pela função, verdade. Se o cosseno tivesse um negativo e outro positivo, estaria errado também, né? Entendi, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida até aqui? Só outra coisa, eu posso falar, tipo, na lista que os vetores U1 e U2 são são cosseno teta, seno teta, só colocar lá? Tipo, eu teria que fazer uma outro tipo de justificação. Ah, você pode falar que eles são os vetores são as colunas da matriz de rotação, né? Porque é o que define eles. Tipo, esse um e o 2 eles são a coluna dessa matriz de rotação aqui, né? Igual eu tinha mostrado, que eu não sei onde foi parar. Mas ela é a primeira e a segunda coluna da matriz de rotação lá, né? Então, sim, eles já são definidos como sendo menos seno teta, cosseno teta. Entendi, obrigado. É só explicar assim o passo a passo, mas acho que não precisa muito demonstrar da onde que veio, né? Porque isso, que nem eu falei, vai ver mais em álgebra linear depois, né? Então aqui agora a gente tem que a matriz. A gente já achou a matriz A', né? Que ela vai ser A', 0, 0 e C', porque a gente eliminou aqui, né, o termo XY e a gente achou que esse A' e C' eles são 4, 0, 0 aqui é 9. Aí agora a gente fez a rotação, né, por esse ângulo aqui e eliminou o termo B. Então a matriz ficou assim. Agora a gente tem que rotacionar, a gente tem que achar a matriz, opa, matriz K', né? Que ela é igual a K, que é a matriz que a gente tem lá em cima, né? Que agora falta. Cadê o exercício? Oi. Aqui. Falta esses dois termos aqui agora, né? Do x e do y. A gente tem que eliminar eles também. E a gente achou aqui que a matriz K é essa daqui, né? Matriz A, matriz K aqui. Então agora, primeira coisa, como a gente fez a rotação na cônica, né? A gente só rotacionou o A' e o C' aqui. A gente tem que rotacionar agora a matriz K também, né? Então a gente aplica a matriz de rotação que a gente achou aqui, que agora a gente sabe quanto que vale, né? A matriz de rotação, que a gente achou o ângulo. E a gente faz aqui a conta, né? Que a matriz K, quanto é que vale? Deixa eu ver. 20 sobre raiz de 5 e menos 80 sobre raiz de 5. Essa é a matriz K. Eu não vou copiar aqui de novo a matriz de rotação, né? Mas é só multiplicar por essa matriz aqui de cima. E aí, isso daqui é multiplicação de matriz, né? Então não vou ficar estendendo nessa parte. Mas no final aqui a gente vai encontrar menos 8 e menos 36. Quando a gente tem que fazer essa multiplicação aqui, né? Então a gente tem agora que o K', ele vale isso aqui, menos 8 menos 36. Então até agora a gente está com a matriz, quer dizer, com a equação, a gente conseguiu eliminar o termo B, né? A gente achou o A', o C', o D' e o E'. Então aqui vai ficar 4x linha ao quadrado, né? O termo B não tem mais 9y' ao quadrado. E agora os outros termos aqui, só em primeiro grau, né? 8 aqui, que é menos 8 aqui, né? Menos 8x' e menos 36y'. E também tem o termo independente, né? Que ele continua a mesma coisa. Mais 4 igual a zero. Então a gente está com essa equação aqui por enquanto. A gente conseguiu eliminar o termo xy, né? Agora, se a gente quiser eliminar esses dois termos aqui, né? A gente quer eliminar o x' e o y' para ficar só com os termos quadráticos. Para fazer essa parte, a gente aplicou a rotação, agora a gente vai meio que aplicar uma translação nesse objeto, né? Então, a gente tinha o objeto lá e a gente rotacionou ele para o outro lado, né? Agora a gente quer, além de... Eu vou fazer uma elipse aqui, né? Mas não necessariamente é uma elipse. Além de rotacionar no eixo, né? A gente quer agora transladar ela para outra parte aqui, né? Do plano. Então, opa.
apagar esses desenhos feios aqui. Para a gente fazer esse transladar, a gente vai fazer aqui completamento de quadrados. Que a gente tem aqui o termo x' ao quadrado, aqui x', né? Y' ao quadrado, aqui y'. Então, se a gente meio que junta esses dois termos, a gente consegue formar um quadrado, né? Então, primeira coisa que a gente pode colocar ali para os termos, eu vou copiar aqui de novo, x' ao quadrado menos, só para ficar próximo, né, o x e o y, menos 36 linha. Então, a gente quer juntar esses dois aqui, né? Aqui, nessa primeira parte, a gente pode colocar o 4 na evidência. Colocar 4 vezes x' ao quadrado menos 2x'. E aí agora a gente coloca aqui também o 9 em evidência. Então 9 vezes y' ao quadrado menos 4y'. Mais 4 igual a zero. Então a gente tem que completar o quadrado aqui dentro e aqui dentro para que isso fique daquilo lá assim, né? Que a gente tem que a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A gente quer chegar nessa forma aqui, né? Onde aqui vai ser x' menos alguma coisa ao quadrado e o outro vai ser y' menos alguma outra coisa ao quadrado. A gente quer chegar nessa forma aqui. Então, se a gente ver aqui, a gente tem o x' ao quadrado, que é o a ao quadrado, e o 2ab, a gente tem aqui, né? 2 vezes 1 vezes x. Então, o x é meio a ali, e o 1 vai ser o b. Então, aqui, a gente pode deixar ela na forma de x' ao quadrado menos 2x', né? Mais 1, seria aqui mais 1 ao quadrado, né? Mas é mais 1, que é desse b ao quadrado aqui. Só como a gente está somando, vou arrumar esse mais aqui. Como a gente está somando 1, a gente não pode somar do nada assim numa equação, né? A gente tem que subtrair 1 também. Então vai ficar mais 1 menos 1. A mesma coisa aqui para o 9. Só que aqui agora vai ser y' ao quadrado menos 4y'. Só que aí no caso agora, a gente vai ser um mais 4 menos 4. Né? E aqui o mais 4 aqui de fora igual a zero. Então se a gente junta esses termos aqui agora, se a gente junta esses termos aqui e esses termos aqui, a gente consegue criar um quadrado. Então aqui vai ser x' menos 1 ao quadrado. Mas calma aí que ainda tem o menos 1 aqui multiplicando 4, né? Mais 9 vezes y' menos 2 ao quadrado, né? Porque a raiz de 4 aqui é 2. Menos 4 aqui. Mais 4 igual a zero. A gente conseguiu deixar na forma que a gente queria aqui, né? Em forma de quadrado. Agora a gente só tem que tirar, só vou tirar esse para fora aqui, esse menos 1 e esse menos 4. Então fazendo a multiplicação aqui, né? Vou passar para cá só para não ficar muito junto. Vai ficar 4 vezes x' menos 1 ao quadrado, menos 4, que é desse 1 aqui, né? Multiplicando pelo 4 ali. Mais 9 vezes y' menos 2 ao quadrado. 9 vezes 4 aqui vai dar menos 36, mais 4. Então, esse 4 corta com esse 4. Vai ficar 4x' menos 1 ao quadrado, mais 9 y' menos 2 ao quadrado. Vou passar o 36 para lá. E agora dividindo tudo por 36, por último, a gente vai ter aqui x' menos 1 ao quadrado dividido por 9, mais y' menos 2 ao quadrado dividido por 4 igual a 1.
Então aqui já dá para ver bem qual que é a equação de qual cônico que é essa, né? Mas só para ficar na forma canônica mesmo, a gente vai ter que a translação que a gente fez, ela foi aqui, a gente pega x duas linhas, chama de x duas linhas, ele vai ser igual a x' menos um e y duas linhas, ele é y' menos 2 que é o que tá aqui dentro, né? Então, portanto, a equação que a gente tem, ela é x duas linhas ao quadrado sobre 9 mais y duas linhas ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso é uma elipse. Então, é basicamente isso. Aí, aqui a gente tem essa forma canônica aqui que a gente já trabalhou bastante durante o curso, né? Então, se a gente quiser achar os vértices, os focos, a partir disso aqui, né, a gente sabe que, por exemplo, aqui o 9 ele é b ao quadrado, né? Então a gente vai ter que o b é igual a 9 e assim por diante. Então aqui a gente consegue achar quais que são os valores, né? Mas, tipo, a gente está achando isso em função de x duas linhas. Se a gente quiser achar em função de x, a gente tem que meio que voltar o processo depois. A gente achou o vértice, só que a gente achou o vértice dessa cônica aqui. Se a gente quer em x duas linhas, então tipo, depois a gente vai ter que fazer o processo inverso. Se a gente acha o vértice, a gente tem que destransladar e depois desrotacionar para saber qual que é o valor do vértice na cônica original. Basicamente isso assim. Mas aí é só meio que fazer ao contrário aqui, né? Em vez de você fazer aqui, você passa para o outro lado e vai fazendo o processo inverso. E é basicamente isso. Alguém tem alguma pergunta desse exercício? Não, eu só queria, se você pudesse lembrar como que acha os focos da elipse. Eu esqueci. Os focos é que a gente tem. O foco ele é aquilo de mais ou menos C e 0, né? A gente tem que achar o C. Na elipse eu tenho que olhar no meu caderno, mas se olhar no livro tem, né? Mas tipo, talvez eu tenha falado errado, esteja falando errado, mas eu acho que é isso. A ao quadrado mais b ao quadrado. O valor do foco. Se alguém souber aí de cabeça quiser me corrigir, mas é alguma equação que tem assim, lá tem, né? Aí da hipérbole, aqui acho que é negativo. É um negócio assim, mas tipo, é só se aplicar nessa equação, né? Tá certo, obrigado, eu vou procurar. Deu pra tirar aquela dúvida que você tinha no começo? Sim, é que não sabia meio que justificar direito. Eu vi o algoritmo no livro, mas eu não achei que eu podia meio que só escrever. Ah, é que essa parte de GA, ela é bem assim, só saber o algoritmo e aplicar mesmo, né? Que nem eu falei, em Algelink você vai demonstrar mesmo todo o processo por trás do porquê que tem que fazer esse algoritmo. Então essa parte é mais leve, assim, nessa parte de demonstração. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? A ao quadrado igual a b ao quadrado na raiz? Como assim? Não entendi. Menos? Ah, tá. Olha lá. O Matheus corrigiu ali. Opa, apaguei tudo sem querer. Mas aqui então é a ao quadrado menos b ao quadrado da elipse. E aí tem a excentricidade lá, né? Que é C sobre A, eu acho. Tem os valores lá. Né? Alguém tem mais alguma dúvida? Falar alguma coisa dessa parte? Essa parte teórica desses exercícios que eu fiz? Dessa parte não, por mim tá tranquilo. Beleza. Você tem alguma coisa que quer falar, Giovana, dessa parte que você fez até agora? Senão a gente passa pro. Então a gente pode passar para tirar a dúvida da lista já, né? Alguém tem alguma dúvida da lista que quer falar? Eu tenho dúvidas sobre a reta focal. Como que eu faço para identificar que ela está se é paralela a um eixo X ou Y? Então, a reta focal, ela. Tipo, a gente tem a elipse aqui, por exemplo. A elipse, ela, na forma canônica dela, né?
ela tem dois casos, né? O caso que ela tá assim, aqui é o eixo X, aqui é o Y, né? E o caso que ela tá puxada para cima, assim, que é o eixo X, aqui é o eixo Y. Aí que a gente tem os focos, né? F1, aqui é F2. E aqui F1 e F2. Então, nesse caso aqui, a reta focal é essa reta que passa pelos focos, né? Nesse caso aqui a gente vê que aqui ela é paralela ao eixo X, né? E aqui é paralela ao eixo Y. Então, nesse caso, a gente sabe que os focos, como eles são paralelos ao eixo X, ele vai ter o y igual a zero, né? Então, os focos vão ser mais ou menos c, vírgula zero. No caso que aqui ele está bem no eixo X, né? E nesse caso aqui, vai ser zero, né? Porque o x que vai ser zero mais ou menos c. Então, quando você acha os focos, você vai ter uma dessas duas possibilidades aqui, né? E aí você vai saber paralela a qual que ele é. Deu pra entender? Entendi sim, obrigado. Beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Ah, o Luca tem uma dúvida na 5B ali, deixa eu abrir aqui rapidinho a questão. Você conseguiu fazer a A, Lucas? Porque a B é considerar a mesma equação da A, só que no caso o D é igual a zero. Aí não sei se você chegou em alguma equação considerando da equação que ele dá, tanto o A igual a zero e o D igual a zero também. Pode ir falando, viu, Giovanni? Se quiser que eu vou anotando aqui, o que você quiser. Isso. Aí desse y ao quadrado, para chegar da parábola, né, precisa, assim, eu acho que é um jeito mais fácil de interpretar transformando em quadrado, né? Aqueles y mais a ao quadrado. Que nem o Bruno fez, de transformar em algum quadrado, no exemplo dele. É, ô Bruno, só que aí, no caso, seria bom. Deixa eu ver, peraí. Não, acho que dá para fazer daí mesmo. De transformar, sabe, em, sem evidência e fazer y mais alguma coisa para transformar em quadrado. Aí esse mais alguma coisa manipulando que vai chegar em e ao quadrado menos 4cf. Então é basicamente o que eu fiz aqui nessa parte de translação que eu falei aqui, né? É o completamento quadrado, né? Que a gente tem aqui, Isso. tipo, tinha aqui 4x ao quadrado menos 8x'. 4x' ao quadrado menos 8x'. Aí eu fiz um completamento aqui, né? Coloquei em evidência aqui primeiro e depois somei e subtraí o mesmo valor para conseguir criar um quadrado, né? E aí, só que aqui agora são com meio que valores genéricos, né? Mas
tem que basicamente fazer isso que aí você vai chegar numa equação dessa parábola, né? E para provar que é um par de retas é por causa dessa relação que ele é maior que zero mesmo. E aí você isola o y, né? E passa para o outro lado a raiz. Faz sentido? Porque você disse que chegou num y ao quadrado, né? É porque, para eu explicar claramente, precisaria do quadrado. Mas você consegue entender essa parte que eu disse sobre manipular para transformar em um quadrado, igual o Bruno disse? Sim? Porque aí vai ficar tipo y mais alguma coisa ao quadrado vezes c, né? E aí você isolando o y, já que aqui não tem nada de x, você isola o y e aí você conclui que é um par de retas porque existe existe a raiz, porque e ao quadrado menos 4cf é maior que zero, então essa raiz existe no eixo real. Aí é uma constante. Mais ou menos isso. Isso mesmo. Falando que é mais ou menos. Ah, é, a C é parecida, mas ela fala que D é igual a ela também e que é igual a zero, né? É que isso daqui do que eu entendi nesse E ao quadrado menos 4cf é tipo o delta lá que a gente tem na equação quadrática, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. E aí quando é maior do que zero, a gente sabe que tem duas raízes. Menor do que zero, não tem nenhuma. Igual a zero, tem uma só, né? Mais ou menos isso assim. Por isso que, por exemplo, na última você põe muito vazio, né? Porque menor do que zero, a gente tem também para equação quadrática que é, nos reais pelo menos, é vazio as raízes, né? Alguém quer perguntar mais alguma coisa nesses minutos finais?
Deixa eu ver aqui. Dois aqui, né? A gente tem que o I igual a reais sem o zero. E a função f, ela é de I em... Opa, mas aqui não existe esses dois pontinhos aqui. De I em I, que é dada por f de x igual a alfa x. E aí aqui na A, os pontos x, y pertencente ao I ao quadrado, y igual a f de x. Quer mostrar que isso descreve uma cônica e identificar ela, né? A gente tem aqui que y igual a f de x, a gente sabe que f de x é isso aqui, né? Então aqui a gente tem que y é igual a alfa sobre x, que é igual a gente fazer a multiplicação aqui, né? Yx é igual a alfa. Hum, deixa eu pensar. É que isso daqui já é já vai ser uma cônica isso daqui, né? Em variáveis x, y só com um termo misto ali. Onde se a gente estiver lá na equação geral aqui, a gente pegar aqui a equação geral, aquele lá é tudo aqui é zero, né? Aí aqui é alfa e aqui é 1, o b é 1, né? Y igual a alfa. Você tem alguma coisa pra falar desse exercício, Giovanna? Não sei direito como explicar. É, desculpa, esse também tô um pouco confusa. Então, é que pelo que eu entendi, tipo, esse aqui já é a equação da cônica, né? Que ela já é uma. Nesse formato y vezes x igual a alfa, já é uma cônica, né? Vai ser o caso lá das degeneradas, eu acho. Esse x igual a alfa, ele é um plano, eu acho. Mas agora para identificar. Eu não sei se é, que descreve uma cônica, identifique. É que eu não sei se você pode só colocar, só chegar nisso e falar, é isso. Às vezes ele, tipo, se ele passou se algum professor passou essa equação aqui, né? A gente vai elipse, tem a equação canônica lá, quando a gente chega nela, a gente consegue saber já. Pá, jogando no GeoGebra dá pra ver aqui. Que é hipérbole. É o que que é o lacônico? É uma hipérbole, né? No GeoGebra dá pra ver, mas Uma hipérbole? reconhecendo por isso aí eu não conseguia não. É porque faz y é igual a alguma coisa multiplicando x, né? É o alfa dividindo x. Calma, a gente tem que. Se a gente poderia ser aqui também a alfa sobre x igual a zero. Não, mas isso aqui não faz sentido também. Resolvendo as coordenadas. É, provavelmente como está trabalhando com rotação e translação nessa lista, né? Então tem que fazer aquela mesma coisa lá que eu fiz ali, mas meio que o inverso, né? Transladar ou desrotacionar, uma coisa assim. Mas qual que foi essa mudança de coordenada que você fez, Lucas?
Não, beleza. Mas quem que era que tinha perguntado? Matheus. Essa eu não vou saber muito bem assim como explicar também, mas o Luca ele me mandou, falando mais ou menos que é você pegar e fazer um lance coordenado aqui, né? X igual a 1. Provavelmente depois é só generalizar esse um para alfa, né? Ah, se quiser, o Matheus que tinha perguntado, né, se quiser olhar esse exemplo, qualquer coisa se você não tiver entendido também, eu vou dar uma olhada aqui depois. Aí você pode mandar um e-mail para mim ou para Giovana, tá? Aí se você não conseguir entender com esse exemplo, que a gente responde você. Pode ser? Agora já deu o horário, né? Então, vou mandar aqui, peraí. Aí, ó. Qualquer coisa. Acho que por hoje é isso então, gente. Já passou das 7, né? Tenho prova hoje, daqui a pouco. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail lá também depois, né? Mas é isso então, gente. Boa noite. Boa sorte aí na prova, boa noite. Valeu. Até Obrigada, mais. gente. Boa noite. Até mais. Como é que para a gravação aqui mesmo?